Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 15, verso 16. Jeremias 15, verso 16. O texto diz o seguinte: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Somente até aí. Se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é um banquete. É um alimento com muitos nutrientes. É um alimento completo, onde não vai haver falta nenhuma, nenhum tipo de anemia, nenhum tipo de necessidade de nutrientes, quando você se alimenta da palavra de Deus. Na verdade, o texto está dizendo que nós vamos experimentar grande alegria quando a gente se alimenta da palavra. Mas vai além da alegria. Em Provérbios, capítulo 4, verso 22, o texto vai dizer: porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Ou seja, a palavra de Deus também vai te dar vida, vai ministrar vida e vai trazer cura para a sua carne. É o que esses dois textos estão dizendo. E o momento em que isso acontece é o momento agora, é o momento presente. É o tempo onde a fé é ativada, é o tempo onde o poder de Deus é manifesto. Não é ontem, não é amanhã, é agora. O horário do milagre, o tempo do milagre é agora. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2 vai dizer: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis que aqui agora é o tempo aceitável, eis que aqui agora é o dia da salvação. É nesse momento, é quando você escuta a palavra de Deus, é quando você recebe a palavra de Deus. O milagre é ativado. A vontade de Deus é manifesta. Deus quer que você viva o hoje, o agora. Ele quer que você viva esse momento. E esse alimento que você está recebendo hoje, você possa retirar todos os nutrientes que você precisa para resolver todos os desafios que você está vivendo. É o agora. Sabe, o diabo ele tem trabalhado na vida das pessoas para prender as pessoas no passado, ou prender as pessoas no futuro. Prender as pessoas no passado. No passado ninguém vence o diabo. Prender as pessoas no futuro. Ninguém vence o diabo no futuro. Você vence os seus inimigos agora. A sua fé é poderosa agora. Ela não vai ser poderosa amanhã e ela nem vai ser poderosa ontem. Agora é a hora de você abrir o mar, agora é a hora de você derrubar os seus gigantes. Agora é o tempo do favor de Deus. Deus quer fazer agora. Deus não é o Deus do futuro, Ele não é o Deus do passado. Mesmo que Ele possa transitar no tempo, porque Ele não está preso ao tempo. Mas Ele é o Deus do presente, porque você está aqui agora. E agora é o momento em que Deus quer fazer algo na sua vida. Salmos 46, verso 1 vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele está presente em tempos de necessidade, em tempos de fome, em tempos de sede.
Quando Lázaro morreu, Marta disse: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava insinuando que Jesus havia chegado atrasado. E a resposta dele foi: eu sou a ressurreição e a vida. E ele chama para que Lázaro venha para fora. E Lázaro ressuscita. Deus nunca está atrasado. Deus nunca está com o relógio dele atrasado em relação a te socorrer, em relação a te abençoar, em relação a mudar a sua circunstância. Deus está presente. Jesus, ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A mão de Deus está estendida para ajudar, está pronto para ajudar. Se você entender isso agora, você vai viver o milagre, experimentar o amor e a provisão de Deus agora. Tem pessoas que estão preocupadas. E preocupação não fala do momento agora, fala de outro tempo. De algo que está por vir, de uma ansiedade. Estou ansioso porque algo está para acontecer. Pessoas que estão preocupadas em envelhecer. Só que Deus, ele libera uma promessa sobre a tribo de Assé. Em Deuteronômio 33, verso 25 ele diz: como os teus dias, assim será a tua força. Entenda, Deus liberou uma promessa aqui, e você pode reivindicar essa promessa. Todas as promessas de Deus já têm o sim e o amém. Já estão liberadas em Cristo para você poder acessar, para você poder experimentar, para você poder viver. Mas você precisa tomar posse delas hoje. Entenda, as pessoas têm medo da velhice, por quê? A aparência muda. A lógica natural é que a nossa força diminua. À medida que você vai avançando na idade, coisas vão modificando. Só que a palavra de Deus nos promete experimentar o oposto. Por exemplo, cadê o Wagner? Está aí não? Subiu, né? Quem aqui conhece o Wagner? Aquele que fez a oferta. Alguém diz que ele tem 70 anos de idade? Brincadeira, gente. Mas Deus promete vigor, força, saúde. Veja, você vai avançar na idade sim, porque você está dentro desse contexto. Mas você vai ter vigor, você vai ter força, você vai ter saúde. Na velhice você vai estar fazendo planos e gerando frutos para glorificar o nome de Deus. Amém? Você vai ter força à medida que a sua idade avança. Você vai chegar a 80, 90, 100 anos. E aqui eu profetizo, tem muitas pessoas centenárias que vão viver mais de 100 anos de idade. Você recebe essa palavra? E não é envergado não é todo... Não, é com vigor. As pessoas vão olhar para você e vai falar: o que aconteceu com você? Aí você vai falar: eu simplesmente tomei posse das promessas de Deus para a minha vida. Amém? Tem gente que não recebe isso. Eu recebo. O que é impossível para o homem, é possível para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que duvidou quando eu disse isso, sobre idade e envelhecer com qualidade, o que é impossível para o homem é possível para Deus. É porque você está preso no natural. É porque você não consegue ver as coisas com os olhos da fé. Então experimente largar o natural
e tomar posse daquilo que é sobrenatural. Você vai ver isso com Caleb. 85 anos de idade e ele fala, eu estou com o mesmo vigor, eu estou com a mesma força, eu estou com o mesmo entusiasmo. Deixa eu enfrentar os gigantes que estão na minha montanha. Eu estou pronto para a guerra. 85 anos de idade. E ele estava falando, eu estou com a mesma força, eu estou com o mesmo vigor, estou pronto para reivindicar a terra que Deus me prometeu. Eu não perdi a esperança, eu não perdi a fé. Se você não perder a fé, você também não vai perder a força e o vigor e a ousadia. Se você perder a fé, você perde tudo. E uma das coisas que Satanás faz é roubar a fé das pessoas. Porque se ele roubar a sua fé, ele roubou tudo de você. Sobrou mais nada. Se ele roubar a sua fé, acabou. Ele rouba a sua fé, a saúde vai junto. Ele rouba a sua fé, a vida financeira vai junto. Ele rouba a sua fé, o casamento vai embora. Ele rouba a sua fé, as coisas vão escorrendo pelo ralo. O diabo sabe que não pode te tomar nada. Mas ele sabe que se ele colocar a sua fé em xeque, em jogo, ele consegue de alguma forma indireta te saquear. Tirar aquilo que é seu por direito. Veja que quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, ele profetizou que sua esposa Isabel teria um filho. Só que ele não acreditou nas palavras do anjo. E aí sabe o que o anjo fez? Fica mudo. Por quê? Para não falar nada. Vou calar a boca desse cidadão, para ele não falar o contrário da promessa que tem para a vida dele. Tem gente que Deus tinha que deixar mudo, porque ele recebe uma palavra que sai ali na porta, amanhã cedo já está falando uma coisa ao contrário do que foi profetizado. Aí o anjo falou, olha, enquanto o milagre não acontecer, você não vai falar nada. Você está mudo até que o milagre se materialize, até que o nascimento do seu filho aconteça, você vai ficar mudo. Gente, tem momentos, se você vê que a sua fé está abalando, fica mudo. Zíper na boca, ou como diz o ditado, boca de siri. Não fala nada, não verbalize nada, porque se você abrir a sua boca, nenhuma palavra sua fica solta no mundo espiritual. Ou os anjos de Deus tomam posse para fazer acontecer, ou os demônios tomam posse para poder fazer acontecer. Não existe neutralidade, não existe brincadeirinha. Não, eu falei só para comentar. Pois é, o chifrudo não está nem aí se você só comentou. Para ele falou, as suas palavras têm poder. Eles pegam e falam, olha o que ele está dizendo. Olha o que ela está dizendo. Olha o que está saindo da boca dela. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Agora, quando Gabriel apareceu para Maria, falando que ela levaria Jesus em seu ventre, ela creu na palavra de Deus. Ela aceitou, ela tomou posse, ela pegou. Tudo que você disser amém vai acontecer. Toda palavra profética que você disser amém, é minha, em nome de Jesus, vai acontecer. Assim será. Você está concordando, você está dizendo, eu concordo com essa palavra, eu recebo essa palavra. Muitas vezes quando uma ministração está acontecendo e palavras estão sendo liberadas, é momento de você fazer um ato profético que fala, essa palavra é minha em nome de Jesus. Eu recebo o que esse pregador, o que esse pastor está dizendo e eu tomo posse na minha vida, vai acontecer, eu digo amém. As promessas de Deus são todas
disponíveis para as pessoas que crerem. E quem crê, recebe. Apocalipse 3, verso 14 diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Amém. Assim seja. Que seja dessa forma. Dizer amém é expressar a nossa fé. Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Abraão, tudo que ele viveu pela fé. Ele creu. E ele viveu uma promessa além do tempo. Veja, Abraão, ele creu no Filho de Deus. Ele creu em Jesus antes do tempo. E isso foi imputado como justiça. Pensa, uma pessoa que em um determinado tempo consegue pela fé acessar algo que ainda vai acontecer. E Deus olha assim e fala: amém. Sim e amém. Veja, apóstolo Paulo vai falar que Deus pregou o evangelho a Abraão nas estrelas. O evangelho foi anunciado a Abraão. E ele creu. O que? Teu filho vai morrer na cruz do Calvário? Eu acredito nisso. Eu creio no sacrifício do Cordeiro. Aí você vai ver a Bíblia dizendo que Jesus foi entregue, sacrificado, morto, crucificado antes da fundação do mundo. Porque quando Deus decidiu entregar Jesus, estava fora do tempo. Então, quando Abraão creu, veja, ele creu em algo que já havia sido decidido pela Trindade antes do tempo. Antes da fundação de todas as coisas. E ele consegue acessar o benefício do plano de redenção. Isso é sobrenatural. Abraão disse amém. E ele acessou todas as promessas de Deus. Você vai ver que todas as promessas no Antigo Testamento, elas estão relacionadas à fé. Os heróis da fé. Aqueles que viveram o sobrenatural de Deus, em detrimento das coisas naturais, das circunstâncias que os cercavam. Uma interferência sobrenatural só pode acontecer quando você liga o interruptor através da sua fé. Amós 9:11 diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e fecharei as suas brechas. E levantarei as suas ruínas e a edificarei como nos dias da antiguidade. Brechas, peres, algo que deu algum problema. Deus está falando que vai reconstruir, vai restabelecer. E quando Deus fala que vai restabelecer, Ele está querendo restabelecer com base no seu Filho Jesus, com base em um novo testamento, com base em uma nova aliança. Salmos 132, verso 13. Olha o que diz. Olha como Deus chama o Monte Sião. Ele chama de seu lugar de descanso. Salmo 132, verso 13. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Uau! Deus escolheu o Monte Sião. O monte que tem o símbolo da graça, símbolo da nova aliança, onde o Espírito Santo foi dado.
E ele fala em outro texto, em Salmos 78, verso 68, sobre o seu amor por esse lugar. Salmos 78, verso 68, olha o que diz. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava. O monte de Sião que ele amava. E Davi tem uma posição muito estratégica nisso tudo. Davi tinha o desejo de trazer a arca de um lugar onde ela era negligenciada, desonrada, para a centralidade do coração da nação de Israel. Levar para o Monte Sião, o lugar da graça. Quando Davi era jovem, ele sonhava em trazer a arca para o centro, para o meio do povo de Deus. O rei Saul estava lá, mas ele não tinha essa preocupação. Ele não tinha interesse na arca. Já Davi, desde jovem, ele tinha interesse na arca. E a arca tem uma importância muito grande, porque de todos os móveis do tabernáculo, a arca da aliança é a representação mais clara da pessoa de Jesus e da presença de Deus. É a representação. O propiciatório fala de Jesus, a arca fala de Jesus. A arca, ela é feita de madeira de acácia coberta de ouro. Madeira de acácia fala da humanidade de Jesus, e o ouro, a cobertura de ouro, fala da divindade de Jesus. Totalmente homem, mas totalmente divino. Jesus é o Deus homem, completamente Deus e completamente homem, e que está sentado hoje à direita do Pai. Então nós temos à direita do Pai um homem perfeito e glorificado, que nos representa. Você sabe por quê? A bênção que está em Cristo é algo completo, definitivo, inteiro. Porque ele se tornou carne, ele se fez homem. O sacrifício da antiga aliança, do Antigo Testamento, eram animais que não tinham representação com o homem. Aqueles animais não escolheram morrer por aqueles pecadores. Jesus escolheu morrer pelos pecadores, pelos homens. Pensa, você pega um cordeiro daquele e fala, olha, tem uma multidão aqui, tem uma nação inteira que pecou o ano inteirinho, e o que você acha? Quer morrer por eles? Aí o que o cordeiro ia dizer? Não. Ele não ia escolher morrer. E primeiro não havia representação, era um cordeiro e ali eram homens. Por isso que o sacrifício tinha que ser renovado ano após ano. Ano após ano, uma vez por ano, novo sacrifício para poder perdoar os pecados, para poder abençoar o povo. Sabe, Jesus, ele se torna o cordeiro definitivo, e por isso, por ele ser homem, por ele ter sido feito carne, habitado no meio de nós, nascido de uma mulher, ele se tornou a representação perfeita para nós. E quando ele se sacrifica, nós realmente fomos abençoados. Porque, veja, o pecado entrou no mundo por causa de um homem. Somente outro homem poderia fechar a porta. Não poderia ser um bezerro, não poderia ser uma ovelha, não poderia ser um animal. Adão pecou e a morte entrou no mundo. Outro homem, um segundo Adão, deveria se sacrificar para fechar essa porta e consertar esse erro e esse equívoco. Em Jesus nós podemos
desfrutar das bênçãos que ele merece. Você entendeu? Foi isso mesmo que eu quis dizer. Você não vai desfrutar das bênçãos que você merece. Você vai desfrutar das bênçãos que Jesus merece. Afinal, ele é chamado de sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote entrava para fazer o sacrifício no Santos dos Santos, Deus julgava não o povo que estava do lado de fora do tabernáculo, mas ele julgava o sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote fosse aceito, o povo seria aceito. Se o sumo sacerdote fosse abençoado, o povo seria abençoado. Por isso, você não é abençoado segundo o que você merece, mas segundo o que o seu sumo sacerdote merece. Isso é uma boa notícia. Porque se fosse pelo nosso merecimento, nós estávamos perdidos. Não se trata de quão bom eu sou, quão bons nós somos, mas de quão bom nosso representante é. E o nosso representante, ele é perfeito, ele é lindo, ele é sem manchas, ele é sem mácula, ele é perfeito em todos os sentidos, não houve falha nele. E em 1 João, capítulo 4, verso 17, diz, assim como ele é, nós também somos neste mundo. Davi tinha esse desejo de trazer a arca ao Monte Sião. E essa é uma mensagem para a igreja hoje. Traga a arca para o centro da sua vida, traga Jesus para o centro da sua vida. Quando Jesus está no centro, tudo funciona. Por que você acha que o mundo, a mídia, grande parte da mídia, grande parte dos artistas, dessas pessoas que estão com uma ênfase, elas não são contra o nome de Deus, elas não são contra nenhum outro nome, mas quando se fala do nome de Jesus, existe uma resistência. A resistência é ao nome de Jesus. Experimente falar com qualquer nome para as pessoas abertamente. Você vai ver que não há resistência. Você pode falar o nome de Deus e não há resistência. Mas se você falar o nome de Jesus, lá vem aqueles crentes. Lá vem aquela conversa. Lá vem esse negócio de Jesus. Você sabe por quê? Porque as coisas só vão acontecer na vida de alguém, e as coisas só vão acontecer numa cidade, e as coisas só vão acontecer em um país, e as coisas só vão acontecer no mundo, quando Jesus estiver no centro. E o diabo sabe disso. As coisas só vão funcionar perfeitamente quando o Cordeiro ocupar o seu lugar, que é o centro de todas as coisas. Deus ordenou Jesus para o centro de tudo. E você sabe, um dia o mundo vai reconhecer que Ele é Senhor dos senhores, que Ele é o Rei dos reis, que Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Um dia todo joelho vai se dobrar, um dia toda língua vai confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Todas as coisas giram em torno dEle. Tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle, e para Ele são todas as coisas. O Cordeiro é o centro de tudo. Por isso que ele está no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em cada história você vê Jesus, você vê uma representação, você vê uma imagem dele. Todas as coisas giram em torno dele. Por isso que você tem que trazer ele para o centro.
Por isso que ele tem que estar no centro da sua família, por isso que ele tem que estar no centro do teu negócio, por isso que ele tem que estar no meio de tudo. Onde Jesus está, a vida. No seu casamento, Jesus tem que estar no seu casamento. Homem, marido, não se trata de você amar sua esposa com a sua própria força. Se trata de você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Até o amor pelo seu cônjuge tem que ter Cristo no centro. Ei, você quer arrumar um homem sério? Arrume um homem que vai te amar como Cristo ama a igreja. Eu tenho certeza que você não vai quebrar a cara. E a esposa, mulher, você é chamada por Deus para se submeter ao seu marido, como a Deus. E submeter não é estar por baixo, inferior, mas do lado, apoiando, com a mesma missão, com o mesmo alvo, fortalecendo. Sendo aquela segunda pessoa onde fala, se um cair, eu tenho outro. E se o outro cair, eu tenho um. Nós não estamos sozinhos, nós estamos juntos na mesma missão, caminhando em direção ao mesmo alvo. Eu sou o seu suporte. Amém? Se houver conflito, ruptura no seu casamento, Deus não quer que você tente recuperar o seu casamento na força do braço. Ah, se eu for mais gentil, ah, se eu for mais amoroso, ah, se eu me esforçar mais, ah, se eu fizer isso. Isso é humano, isso é limitado e só produz os resultados opostos que você tem buscado. Concentre-se em Jesus e aí a restauração começa. Quando você perceber o quanto Jesus te ama, e você começar a amar o seu cônjuge, e fazer pelo seu cônjuge, porque Jesus fez por você. Jesus te amou primeiro, então você entra no relacionamento para fazer o outro feliz, e não para ser feliz. Ei, você quer ser infeliz no casamento? Entre no casamento para procurar a sua felicidade. Você vai ser infeliz. Você tem que entrar no casamento para fazer o outro feliz. O alvo da felicidade é o outro e não você. Dar é melhor do que receber. Deus amou o mundo de tal maneira e agora nós o amamos. Primeiro Ele deu o amor e agora Ele recebe. Quer ter um casamento abençoado? Ame o outro. Independente de qualquer coisa. Dê amor e você vai receber amor. O foco da felicidade tem que ser o teu cônjuge. Amém? Vocês me entenderam? Tem umas músicas aí que Deus me livre. Inverte a coisa. Trocam as coisas, as músicas que tocam no mundo, inverte essa ordem, e aí é onde o problema se instala. Lembra daquela música? Eu acho que é Roberto Carlos. Canta aí, é? Ela quer que eu cante. Mas não, esse cara sou eu não. A música diz assim, preciso tanto me fazer feliz, vem, que a sede de te amar. Gente, é furado isso. Preciso tanto me fazer feliz, isso é egoísmo. Não, eu preciso fazer a minha esposa feliz.
Você precisa fazer o seu marido feliz. E quando essa for a ordem, você terá um casamento abençoado. Amém? Essa é a chave. É o outro, não eu. E trazer Cristo para o centro. Tudo de bom se baseia na centralidade de Cristo. Onde a restauração de todas as coisas quebradas e fora do lugar acontecem. Quando você coloca Jesus no centro da sua família, quando você coloca Jesus no centro do seu casamento, quando você coloca Jesus no centro do relacionamento com seus filhos, tudo se ajusta, tudo volta ao lugar. Colocar Jesus no centro da nossa paternidade. Em vez de tentar mudar nossos filhos com a lei, devemos discipliná-los, sim. Devemos guiá-los pelo caminho, sim. Mas a gente precisa colocar Jesus nesse momento. Ao invés de usar palavras de demanda sobre ele, podemos corrigir nossos filhos com palavras que trazem oferta. Em vez de dizer, você deveria fazer isso. Isso traz peso, isso traz estresse, isso traz pressão. Que tal falar, eu acredito que você se sairá bem nessa situação. Meu filho, eu acredito que você tem capacidade de fazer essa coisa da forma adequada. Eu acredito que você terá um coração e uma atenção para poder estudar, crescer, prosperar. Filho, eu acredito que você vai glorificar Jesus em seus estudos. Filho, eu acredito que você vai fazer as escolhas certas, porque Jesus é contigo. Essas coisas vão começar a convencê-lo da sua identidade, de quem ele é, e ele vai começar a fazer as escolhas corretas. Do que ficar, não isso, não aquilo, não pode. Filho, você tem o Espírito Santo e eu sei que você vai saber escolher. O Espírito Santo vai falar no seu coração e você vai saber fazer a escolha certa, meu filho. Eu acredito nisso. Você tem o caráter de Jesus na sua vida, meu filho. Você não vai errar o caminho. Isso vai dando a ele um convencimento de quem ele é, de que Deus está com ele e que ele não está sozinho, e ele vai ser guiado, direcionado. Suprir nossos filhos com palavras cheias de graça e centradas em Jesus. Isso vai transformar cada um deles. E eles vão querer fazer a coisa certa. Quando Davi se tornou rei, ele veio trazer a arca de Kiriat Jearim para Jerusalém, Monte Sião. Era o que ele queria fazer, era o que estava no coração dele. Ele tinha um motivo certo. Só tentou alcançar a coisa da forma errada. Tentou alcançar como o mundo. Veja, ele tinha poder, recursos, ele tinha mão de obra. Só que ele desobedeceu a Deus pensando e agindo como o mundo. Ele fez como os filisteus fizeram. Transportou a arca de volta para Jerusalém depois de tê-la roubado, em cima de animais. Os filisteus são a imagem do mundo. Eles não conhecem os caminhos de Deus. Enquanto a arca esteve no meio dos filisteus, houve grande destruição em várias cidades. Então eles decidiram enviar de volta, devolver, se livrar da arca. E eles, não sabendo a ordem correta de como transportar a arca, eles colocaram a arca em uma carroça, conduzida por 2 vacas. Dessa forma, eles testaram a arca. Porque eles falaram, se as vacas forem para a cidade mais próxima de Israel, é porque realmente toda essa destruição foi a arca que causou. Mas se as vaquinhas forem em direção aos seus bezerrinhos, os seus filhotinhos, é porque essa destruição toda aqui não tem a ver com a arca.
E a arca foi levada por esses animais até a cidade mais próxima de Israel, Bet-Shemesh. Foi direto, comprovando que a destruição que aconteceu naquelas cidades era porque a arca estava ali. E não deveria estar ali, mas deveria estar no meio do povo de Deus. E veja, quando se trata de como transportar a arca, os filisteus não sabiam muito bem. Quem deveria conhecer isso era o povo hebreu, o povo de Deus. No entanto, os homens de Deus também não seguiram as ordenanças de como carregar a arca. Abriram a arca e olharam para o que tinha dentro. Curiosidade. O que tinha dentro? A lei e outros símbolos da rebelião do homem. Como resultado, eles foram mortos. Depois você pode ler em 1 Samuel 6,19. Nenhum homem pode olhar para a lei e permanecer vivo. Por isso que a lei foi colocada dentro da arca, escondida. A arca é uma figura de Jesus, coberta pelo propiciatório, ou seja, a desqualificação do homem estava escondida na arca. A desqualificação do homem está escondida em Jesus. Deixe ela escondida. Amém? Por isso que Deus ordenou que a lei fosse colocada dentro da arca e o sangue do animal fosse aplicado no propiciatório, cobrindo os símbolos do pecado do homem que estavam dentro dela. Aí o que eu vou fazer? Deixa eu abrir a arca, deixa eu remover o propiciatório e deixa eu ver aquilo que me acusa. Deixa eu ver aquilo que é contra mim. Toda vez que você fizer isso, vai gerar morte. Jesus, ele veio para esconder aquilo que te acusa. Ele veio trazer a culpa para ele veio trazer os pecados para ele veio colocar toda a sua desqualificação nele, para que você fosse livre. Por isso que a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A arca precisava ser levada para o lugar onde Deus queria que ela estivesse. A arca representa a presença. A arca representa o Filho. A arca representa a nova aliança. A arca representa Jesus Cristo, o Espírito Santo. Ela tinha que estar no lugar certo. Ela tinha que estar onde Deus sonhou que estivesse. E onde a arca chega, milagres acontecem. Coisas boas começam a acontecer. Coisas boas começam a fluir. Aonde a arca chega, as coisas começam a prosperar. As coisas começam a dar certo. Simplesmente porque a arca está ali. No lugar certo, onde deveria estar. A propósito, Jesus está em todas as áreas da sua vida? Reflita comigo. Pense nessa área que não está dando muito certo. Pense nessa área que você tem tido muita dificuldade. Jesus está realmente no centro. Jesus foi colocado no meio. Porque se Ele estiver no meio, coisas boas
vão acontecer. Se coisas boas não estão acontecendo, então esse é o momento de você refletir. Quanto de espaço Jesus está ocupando nessa área? De repente você precisa dar mais espaço para Ele. De repente você precisa simplesmente permitir que Ele ocupe um pedaço maior dessa área da sua vida. Porque aí vai acontecer coisas boas, vai começar a prosperar, vai começar a fluir. Porque onde está a presença dEle? Eu comecei lendo um texto aqui que falava que a palavra de Deus é um bom alimento, que te dá alegria, que te dá vida, que te dá cura. Jesus é o verbo vivo, Ele é a própria palavra. Jesus está em todas as áreas da sua vida. Ele está na sua vida financeira? Ele está no seu casamento? Ele está nos seus relacionamentos? Nas suas amizades? Ele está na sua saúde? É uma boa pergunta. Nós estamos num culto de cura. A pergunta é: Jesus está na sua saúde? Tem mais de Jesus na sua saúde? Ou do natural na sua saúde? Ou da lógica natural? O que ocupa mais espaço na sua saúde física hoje? É Jesus ou é a medicina, os remédios, os laudos médicos, as más notícias, os noticiários? Jesus ocupa um grande espaço na sua saúde? Onde Ele ocupa pouco espaço, as coisas boas simplesmente não fluem como deveriam fluir. Mas você pode hoje colocar Ele no lugar que Ele merece estar. E que Ele quer estar. E Ele está no meio, Ele está no centro da sua vida e todas as áreas da sua vida. Sempre vai ser o melhor para você e sempre vai ser para o seu bem. É a melhor opção para você. Tire sua mão. Se afasta um pouquinho. Perca um pouquinho do controle dessa área. Deixa o Espírito Santo controlar totalmente. Deixa Ele ocupar mais espaço. E coisas boas, coisas extraordinárias vão começar a acontecer. Simplesmente porque você colocou Ele no centro. No meio.